receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E agora a gente está aqui com o artista plástico mineiro Diego Mendonça. Ele foi convidado para fazer uma exposição no Museu do Louvre, na França. Que coisa chique, hein? E está em busca de patrocínio para participar dessa mostra. Bom, gente, estou aqui com o Diego ao meu lado. Prazer, Diego. Prazer. Seja bem-vindo. Obrigado. E eu queria, assim, primeiro que vocês entendessem quem é o Diego. Eu queria ler aqui, Diego, nós temos algumas informações a respeito dele, só para vocês entenderem, assim, como o Diego, ele é um artista excelente naquilo que ele faz e como Deus também tem honrado, né, Diego? É verdade. A sua vida. Olha, ele tem medalha de ouro no Salão Nacional de Artes do Rio de Janeiro, no ano de 2012, onde ele recebeu menção especial do júri. Ele também foi premiado com o prêmio em destaque no Salão Nacional do ADESG, no TRT, também lá no Rio, em 2013. Ele tem medalhas de bronze no Salão de Artes da Academia Brasileira do Meio Ambiente, também ele no Rio de Janeiro, e no Salão de Artes Plásticas da Escola Superior de Guerra. Sem falar que ele tem também várias exposições, já fez, né, Diego, várias exposições, tanto no Brasil quanto no exterior. Isso mesmo. Fala um pouquinho assim, é Nova York, como é que é? Então, foi em 2011, quando eu fui convidado, né, a expor lá no Consulado do Brasil em Nova York, com o tema Amazônia. Então eu levei índios, alguns animais da fauna brasileira, como a onça, arara azul, arara canindé, entre outros animais, né? Mas o foco mesmo foram os índios. Pois é, a gente está com algumas peças aqui, não sei se já mostrou, se não mostrou vai mostrar daqui a pouquinho. Ah, tá mostrando ali agora, olha. E assim, as obras são lindas, a gente que vê daqui de perto, a gente consegue perceber alguns detalhes. Né, às vezes de sombras, de vento, né, do clima. Mas eu queria que o Diego falasse um pouco a respeito do início desse trabalho. Como é que foi? Quem que foi a inspiração para você? Então, Isa, desde criança, né, eu brinco assim que eu era um aluno desenhista. Nos meus cadernos da escola, assim, as últimas páginas sempre eram desenhadas. Você não ficava fazendo caricatura de professor não, né? Pior que fazia. Ixi! No segundo grau, a gente até fez um painel assim com todos os professores que eu fiz, né? A caricatura de todos eles e colocamos lá no corredor da escola. Mas enfim, então assim, na minha época, né, eu já tenho 33 anos, não tinha a facilidade de computador hoje. Computador, naquela época, era só para escritórios e tal, né? Sim. Não tinha, então os trabalhos eram datilografados. E aí nós tínhamos que desenhar as figuras à mão, ou então tirar xerox do livro e colocar no trabalho. E aí comecei fazendo para os colegas de sala, que eu sempre tirava 10 nos trabalhos, e aí o pessoal começou a pedir, faz o desenho do meu, faz o desenho. E aí eu recebi um dinheirinho, lanche na hora do recreio. Já rendeu cedo, já? Já, desde cedo. E aí começou assim. Depois eu comecei a fazer festa de criança, que na época também era de isopor, né? Muito antigamente. Que legal! Era aqueles painéis de isopor, aquelas coisas, maquete. E foi indo, até que um dia, meu pai, né, deu a ideia de pintar quadros em madeira. Que ele tem loja, ele é escultor. Seu pai é escultor em madeira? Em madeira, isso. E aí nós começamos a fazer quadros para vender, para colocar na loja. E foi indo. E aí não parei mais. Desde os 15 anos, quando eu vendi o primeiro quadro. Entendi, Começou gente. assim. Então já tem uma veia artística, né? Tem um pai aí que já é artista. Mas eu fiz uma pergunta para ele, eu queria fazer aqui ao vivo para você ouvir também, porque o Diego, ele é de São João del Rei e nós sabemos que essas cidades do interior de Minas, elas são regadas de artes, né? E existe uma influência, Diego, ali da sua região para o tipo de obra que você faz? Com certeza. São João del Rei é uma cidade rica, né? E como você disse, em arte. E toda esquina que a gente vai, a gente vê algum detalhe artístico, né? Nos casarões, nas igrejas, nos monumentos. Então, na verdade, assim, toda esquina que você vê algo relacionado à arte. E aquilo a gente vai crescendo, né? Vai vendo os detalhes, vai estudando o barroco, estudando as coisas da história da cidade mesmo, né? Lá o artesanato é muito forte também. Né? E eu tive também a influência de um professor, João Qualha, que é pernambucano, mas que morou em São João del Rei durante muitos anos. Então, durante 7 anos eu estive com ele, né, que é muito conhecido no mundo das artes. E sim, São João del Rei é uma cidade que impulsiona a pessoa que tem um dom artístico a prosseguir. Ah, né? que bom.
Vamos para lá para a gente ver um Vamos. pouquinho? Eu queria que você comentasse a respeito dos estilos de obras que você faz. E se você quiser comentar um pouquinho, gente, olha que riqueza, né? Eu vou ficar do lado de lá, Diego, mas você pode ficar aí. Aí você pode Certo. começar explicando para nós um pouquinho. Aliás, algum desses você vai levar para Paris? Não. Desses aqui não, mas tá em produção Tá ainda. em produção. Na verdade, assim, o meu estilo, ele se divide em 2 fases, né, como eu estava te explicando. Essa fase aqui, ó, esses 3 quadros, os 3 primeiros quadros, é uma fase mais antiga, né, em que eu estive lá com o professor Qualia, em São João del Rei, e que são cores com uma técnica, assim, de pincelada a seco, né, que a gente não pinta com pincel muito molhado, a gente molha na tinta, seca e vai esfregando a pincelada. Então, são pinturas figurativas, que eu vou fazendo camada sobre camada e vai idealizando a sombra, a luz e vai fazendo todo um processo demorado, lento, difícil. Quanto tempo normalmente você gasta para fazer um quadro? Na verdade, assim, eu pinto 5 quadros ao mesmo tempo, normalmente. E para esses 5 quadros eu demoro uns 2 a 3 meses. Entendi. Entendeu? Então é um processo demorado, porque eu pinto a óleo. Né? Muita gente pinta acrílico e é rápido, mas a minha pintura não, ela é a Esse óleo. jeito assim que é seu, né? É peculiar seu ou isso é uma coisa de muitos artistas? De Não, pintar são de mais poucos. porque você fica meio de atenção difusa, não? Não. Não? A gente sempre trabalha um tema, né? Ah, Na verdade, entendo. assim, a gente pega um tema, desenvolve ele, igual, por exemplo, esse tema de mulheres Aham. foi feito para uma capa de um livro de um escritor famoso, não sei se eu posso falar o nome aqui, mas eu fiz uma série de mulheres Sim. para ele escolher uma. Então eu fiz uma série, pintei várias mulheres ao mesmo tempo. Sim. Já esses 2 aqui fazem parte da série dos músicos. Foi uma exposição que eu fiz com o tema músicos. Então eu fiz vários, então a atenção fica assim, sempre baseada nos temas que eu estou desenvolvendo. Sim, eu comentei com ele, vem pra cá, Diego, pra você falar dessa obra. Eu achei ela maravilhosa, o detalhe, né, da sombra, você vê que o sol vem de cá, o vento. Explica um pouquinho pra nós, até eu achei super curioso essa parte aqui, eu acho que seria legal você falar a respeito também da subjetividade da arte, né? Sim, na verdade assim, a arte tem que levar a pessoa a refletir alguma coisa, né? E nas minhas obras eu sempre peço a Deus assim, que a pessoa sinta paz. Sim. Né, ao ver um quadro, a estar com a minha obra, né, presente na sua casa, e eu ministro sobre as telas, né, antes delas saírem do ateliê, e falo, Senhor, eu abençoo a pessoa que tiver esse quadro, né, que ela possa refletir algo e sentir paz ao olhar, né. E nesse caso, é uma série que eu estou desenvolvendo agora, né, em 2015, que eu quis romper com essa fase mais antiga aqui. Sim. Né, que eu quis fazer uma coisa mais viva, né, mais realista, mais hiperrealista. Então, esse quadro foi feito a partir de uma fotografia que eu tirei de uma mãe com uma criança na praia. Então, assim, não tem o mar, não tem coisa, mas dá uma subjetividade, assim, de que está em um ambiente que é areia, que é o céu, mas ao mesmo tempo está bem concretista, com essas faixas, né? Sim, E maravilhoso. isso aqui que você disse, né? Igual muitos artistas usam figuras carnais, algumas coisas assim para chocar. Né? Isso aqui é somente para a pessoa refletir, chamar a atenção, assim, o que será que está escrito aqui? Sim, Né? que inclusive você tem um outro quadro ali, vamos pegar para o pessoal de casa Vamos, ver? sim. Tem um quadro aqui, gente, que ele trouxe para nós, que eu achei maravilhoso. É uma árvore, né, Diego? E ele foi escrevendo. Pode explicar, vai, é você melhor do que eu. Na verdade, você vê de longe assim, você acha que é uma grama, né? E aqui a gente tem, não sei se a câmera dá para mostrar, algumas palavras, né? Eu ministrei algumas coisas aqui: amor, paz, fé, esperança, respeito, dignidade, fraternidade, verdade. E aí as palavras vão sendo ministradas no quadro até virar o pulso de escrita igual naquele quadro lá. Né? Então, e de longe parece que são efeitos de uma grama. E é aquilo que que a gente estava conversando mesmo, da pessoa que vê o quadro, ela, seja qualquer um deles, ela vai ter uma mensagem que talvez não é a mensagem que todo mundo vai ter, né? Isso. É essa subjetividade da arte, onde cada um vai receber e vai interpretar de uma forma. E nós cremos mesmo, eu acho que você como cristão, quando você faz uma obra dessa, né? Você crê na subjetividade, passando para a pessoa mesmo, no falar de Deus. Sim, sim, com certeza. Eu queria que você comentasse um pouquinho no que você entende, antes da gente falar, para a gente ir caminhando para o nosso final a respeito lá de Paris, qual é a importância que você vê da arte, né? Como é que você trabalha isso e em Deus também? Como é que você entende a arte em Deus? Pois é, a arte ela está presente na Bíblia, né? Desde os tempos antigos, tempos de Moisés, né?
como aqui em Êxodo, né, 31, posso ler, né? Pode. 31, versículo 3. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência de todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em toda a obra. Eis que eu tenho posto com ela... Não, tá, até aí. Então, aqui tem uma outra versão que fala para trabalhar em todo artesanato. Né? Então, Deus deu o dono, quando Ele chamou, né, os artistas para fazer a confecção do templo, Ele chamou pessoas que tinham habilidades manuais para fazer isso. Então, assim, hoje eu creio que a arte, né, como um todo, ela está muito corrompida. Né? Hoje nós vemos artistas usando a pornografia, usando animais demoníacos, figuras demoníacas, e as pessoas estão comprando isso. Né? Então, tem pintores que trazem aí um quadro com uma cena de sexo, um demônio atrás, e as pessoas estão comprando. Então, eu creio que eu tenho que fazer a diferença. Sim. Né, como cristão. Assim, é interessante o que você está falando, gente, porque quando a gente fala de arte, a gente vai entender que o significado da palavra arte significa técnica e habilidade, fazer com técnica e habilidade. Isso. Então, o conceito de arte acaba sendo cultural, porque talvez uma coisa que é arte aqui, não é arte lá no Japão, mas não deixa de ser por você não achar que é. Porque o conceito de arte é técnica e habilidade. Isso significa que para tudo na vida, né, Diego, você precisa de arte. É verdade. E Deus, Ele é o grande artista. Quando Ele criou o mundo, Ele deu um toque de arte ali, porque tudo que Ele fez com muita habilidade, com excelência, com excelência, né? Justamente. Que é o Deus que a gente crê. Muito bom. Vamos sentar aqui um pouquinho, só pra gente, você explicar um pouco melhor para nós, desse convite ali do Louvre. Muito chique. Vocês vão quando? Como é que vai ser? Então, na verdade não foi um convite, foi uma seleção. Sim. Né, o Salão Internacional de Arte Contemporânea do Carrossel do Louvre, né? Vamos explicar porque, assim, o Museu do Louvre ele é um complexo. Sim. Né, onde tem a parte da galeria dos museus, temos restaurantes, lojas e tem a galeria do Carrossel do Louvre que fica embaixo do Louvre. Onde aquele filme famoso, né, Código da Vinci, tem aquela pirâmide invertida, é ali naquele local. Então, o Salão Nacional são várias galerias do mundo todo e elas selecionam artistas. E eu me inscrevi para representar o Brasil, né, com a Heloísa Azevedo, que é a curadora de artes, curadora do Brasil na Europa, ela que representa o Brasil. E eu me inscrevi, mandei o portfólio, mandei os quadros, mandei o currículo e eu fui selecionado para representar o Brasil. São 30 brasileiros que vão. E eu estou entre eles. Olha, né? gente, estamos sendo super bem representados ali. Então, nós vamos em outubro, né, na verdade. Então, dia 15, né, amor? Minha esposa está ali também, a Carolina, me auxiliando sempre. E nós vamos dia 15 de outubro para lá, vamos ficar 15 dias. E estamos aí apreensivos, porque é muito custo, né? Ainda mais com esse euro a mais de R$3,50. E nós temos que arcar com tudo, né? Então, por exemplo, só a inscrição, pode falar valor? Não, né? Oi? Pode falar valor? Pode então, só falar. A inscrição é R$2.900, então está dando mais de R$10.000. Sim. Né? Fora as despesas para mandar os quadros, que são grandes, tem que ir embalados. Esse transporte. Né, dos quadros. Isso, então é um custo muito alto. Então, gente, a gente até quer aproveitar essa oportunidade para pedir para você que talvez está assistindo e que queira abençoar a vida do Diego, mas não só a vida dele, porque a gente crê que esses quadros, eles por si só, eles falam, né? Eles podem falar de Jesus. As pessoas, simplesmente pelo fato de verem uma mensagem dessa, elas podem ser tocadas pelo Senhor. Não é assim com a gente? Nós andamos pela rua, nós passamos por praças, estamos no nosso ambiente de trabalho e não necessariamente a gente precisa falar, Jesus te ama, porque as pessoas elas conseguem perceber Jesus através de nós. Então que essas obras de artes ali, elas possam ser também como um ato profético, né, de uma obra mesmo que engrandece o Senhor, que tem uma vertente mesmo de, como você disse, de alegria, de paz, de serenidade. Então você que quer doar, tá aí, olha, na sua televisão, os dados bancários do Diego. Ele falou aqui a respeito do custo, né, de ser um custo bem alto. Não sei, Deus pode usar você aí, talvez, tocar no seu coração do valor, né? Às vezes é R$10, às vezes é mais do que isso, mas que você possa ser usado por Deus para abençoá-lo. É muito interessante porque a gente fala que missões a gente faz com os joelhos dos que oram,
com os pés dos que vão, né, e com o dinheiro, né, as mãos daqueles que abençoam para enviar. Então, que você possa abençoá-lo também e ser um missionário junto com ele. Muito importante aqui falar, ele ainda não disse, mas lá ele vai estar também dando palestras e cursos de pintura para alunos de escola pública? Não, na verdade isso é porque na verdade nós estamos com o projeto da Lei Rouanet também. Sim. Então as empresas também podem doar e abater no imposto de renda. Então a contrapartida disso, a gente faz para a comunidade brasileira, é dar workshops e oficinas, aulas de desenho. Então sim. vão ser nas escolas públicas de São João del Rei. Então não é lá, gente. Não, é aqui mesmo. É aqui, vai ser em São João del Rei. E eu vou estar dando esses cursos, né, esses workshops para crianças carentes. Então essa é a contrapartida que nós vamos oferecer, né, para as empresas que patrocinarem. E ela abate integral o nosso projeto. Alguns projetos, posso explicar, né? Pode, com Alguns certeza, projetos a empresa tem que entrar com uma parte e só uma parte que abate no imposto de renda. No nosso caso, não, porque nós temos aqui no projeto, já aprovado pela Lei Rouanet, a exposição, a confecção dos livros, workshops e um livro. Então a empresa que for patrocinar, ela vai ter uma página no livro para escrever sobre a empresa, sobre o que ela faz e tal. E ela vai a marca dela vai estar sendo divulgada no exterior. Isso que é muito bacana também. Bom. Né? Então, todo o material de divulgação vai estar lá a empresa. E nesse projeto, ela bate 100% do imposto de renda, o que ela doar. Nossa, entendeu? gente, olha aí que oportunidade de você fazer a obra de Deus e ser de uma forma também abençoado. Então, são duas coisas diferentes, né? Pelo que eu entendi. Então, uma coisa é essa ajuda que você precisa para estar indo com o transporte das obras, que é bem caro, né? Vamos falar assim, é um valor alto. E também essa oportunidade que a pessoa tem, até mesmo de ter ali, talvez a sua marca, o seu nome, por estar abençoando você aqui nos projetos nas escolas públicas em São João del Rei, através do projeto de lei Rouanet. Isso. Até a pessoa física, ela pode doar. Posso explicar como é que funciona, Sim. né? A empresa, ela pode doar 4% do seu imposto de renda. Então, vamos supor que ela pague R$100 mil por ano. Então, ela pode doar 4%, que dá R$4 mil que ela pode doar para esse projeto. Sim. A pessoa física, a pessoa comum, né, eu e você, ela pode doar também para bater no imposto de renda. E ela pode doar 6% do imposto de renda. Então, se ela paga R$1.000 por ano de imposto de renda, estou dando exemplo, ela pode doar R$60. E vai abater integral no imposto de renda. Quando ela for fazer a declaração, ela vai receber um número do Ministério da Cultura que ela vai abater no imposto de renda sem custo algum. É isso aí, gente. Ó, Diego também é cultura, viu? Tá dando muita informação aqui para nós, preciosa. Então, que você possa se sentir mesmo impulsionado a abençoar, né? É um mandamento do Senhor também, dar, amar ao próximo. A gente sabe que quando a gente dá, melhor é dar do que receber, não é mesmo? Quando a gente dá, a gente é abençoado. Diego, você tem, assim, uma palavra final? Alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas que estão nos assistindo? Sim, qual câmera? Pode olhar para frente. Tá. Quero, né, te abençoar em nome de Jesus. Também não falamos aqui, né, mas eu sou pastor na nossa igreja, pastor voluntário. Eu com minha esposa, nós somos líderes de jovens, trabalhamos com jovens lá, numa cidade idólatra, cidade conhecida pela tradição católica, pela tradição das igrejas, das festas culturais, e é muito difícil. Né? Então nós temos que conciliar o trabalho com a igreja, com tudo. Então, né, nós contamos com você, se você está aí nos assistindo, né, se Deus tocou no seu coração, que você possa nos abençoar, para que possamos estar ali representando o Brasil e fazendo diferença no meio artístico, né, que é um meio promíscuo, infelizmente, foi um meio corrompido, né, pela pornografia, pela coisa demoníaca, religiosa, da Umbanda. Então, eu quero fazer a diferença, estou tentando fazer a diferença, eu creio em nome de Jesus. E nós contamos com você, né? Que se Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós estamos tendo uma exposição agora, lá em São João del Rei, no Museu Regional, que vai estar até dia 31 de agosto, onde tem alguns quadros que estarão indo para o Carrossel do Louvre, em Paris. Então, se você estiver passeando por São João, né, pode passar lá para conhecer o trabalho. Ou então você pode entrar no Facebook, né, que está Diego Mendonça Arte, que tem a nossa página, tem no Instagram, você pode nos achar também, e tem um site, né, que é www.diegomendonca.com.br. Sim, as suas obras hoje, se alguém quiser visitar aqui no Brasil, onde elas estão? Hoje tem no Museu Regional, tem na Galeria Cultura,
lá em São Paulo, na Galeria Cultura, que é da Livraria Cultura, que está lá no Shopping Vila Lobos, que em novembro estarei com a exposição lá. Posso falar das exposições? Pode. Então, ó, agora em agosto está acontecendo em São João del Rei. Em setembro vai ter uma individual que eu vou participar lá no Museu Regional, também em São João. Em outubro nós estaremos lá no Carrossel do Louvre, em Paris. Em novembro, na Galeria Cultura, em São Paulo. Em dezembro, em Honduras. Em fevereiro, em Recife e em março, em Goiânia. Muito bom. Você vai estar recentemente em Minas Casa, alguma coisa assim? Então, nós estamos fechando a data ainda, né, com a minha assessora de imprensa, e nós ainda não fechamos a data, mas em breve... Quem quiser acompanhar e quiser saber um pouquinho mais, é só entrar nas redes sociais do Nas Diego. redes sociais, que vai estar lá explicadinho. Gente, que coisa boa. Adorei bater um papo aqui com o meu colega de classe, né, um artista também, no sentido da palavra. E eu só queria, assim, fechar esse momento falando algo tão importante, porque, como eu disse, a gente vê a arte em todas as coisas. E a arte, ela serve para denunciar, a arte, ela serve para sensibilizar, emocionar, ensinar e, muitas vezes, de forma consciente ou inconsciente. Ele falou aqui a respeito das artes dele e a respeito de como isso está deturpado no mundo. Às vezes a gente vê numa revista ou na capa de um CD, ou tantas formas como a gente vê essa arte deturpada. E isso também tem ministrado na vida das pessoas. Por isso que é tão importante, você talvez que está aí, que é um artista cristão também e que precisa de um empurrãozinho para que você possa também seguir esse caminho do Diego, não é? De fazer as suas pinturas e procurar caminhos alternativos para levar isso para o mundo, porque eu acho que as pessoas precisam ver, não só pelo seu trabalho, mas por ser também um ministério, um dom que Deus te deu. Com certeza. Inclusive lá nos nossos congressos que a gente faz da igreja, né, já dei oficina de desenho, as pessoas assim, saem desenhando. Pessoa que nunca desenhou, né, chega lá, a gente pede fazer um desenho, né? Sim. E quando chega ao final do workshop, a pessoa compara um desenho com o outro e ela consegue desenhar. Então, assim, Deus deu dons para as pessoas e a gente tem que aproveitar isso para fazer diferença no mundo, né? Diego, você também ensina? Se alguém quiser te convidar para ir nas igrejas ou alguma Sim, coisa nesse sim. tipo? Sim. Na verdade, assim, nós estamos muito pedido para dar aula, né? Nós estamos montando agora em setembro uma escolinha de pintura. Eu fui contratado pela Universidade Federal de São João del Rei para ministrar workshops agora no Inverno Cultural, que é o festival de inverno lá da cidade. E nós tivemos lá 20 alunos, né? Então, se a igreja quiser, né, chamar, convidar, eu vou, né? A gente combina tudo direitinho. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.